Fala galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo aqui para auxiliá-los no exercícios do terceiro ano, tá, da lei de Coulomb e campo elétrico. Então eu já vou compartilhar minha tela aqui. Então no último vídeo que eu fiz eu falei sobre a lei de Coulomb, né? Então expliquei como é que calcula, como é que foi encontrado isso daqui. Eu acho que não há necessidade de ficar falando novamente, né? Mas é importante a gente saber o que significa cada coisinha disso daqui, né? Então, Fe, força elétrica, esse K que é a constante eletrostática, né? Ela depende do meio a qual as cargas estão inseridas, tá? Cada meio vai ter um valor. As cargas Q1, Q2, só lembrando que essas cargas devem estar em módulo. O que significa estar em módulo? Significa que, mesmo que ela seja carga negativa, essa carga ela vai sair, vai entrar aqui como um valor positivo. Então, se eu tiver menos 2 Coulomb, eu vou multiplicar 2 Coulomb, não menos 2. Tá? Então, tem que estar em módulo aqui. Não foi colocado em módulo já na equação aqui do material de vocês. Dividido pela distância entre essas duas cargas, porém ao quadrado. Tá? Então, o que eu tenho que tomar cuidado na hora de resolver meus problemas aí, né? Eu acho que aqui até não tem tanto problema não, mas às vezes no vestibular, é que essa distância muitas vezes ela vem em centímetro, né? Então tem que transformar isso aqui para metro, beleza? Então essa aqui é a lei de Coulomb, tá? Como calcular a força elétrica através das cargas que geram essa força, né? Essa força de campo aí. Aqui está falando da constante elétrica do meio, como encontrar essa constante K. Então você pega essa constante do vácuo aqui, né, dividido, né, pelo referido meio, né? Basta dividir a constante eletrostática no vácuo, então pega essa constante, divido pelo valor da constante dielétrica, você acha qual que é o valor dessa constante eletrostática aqui do meio. Não vejo necessidade de vocês guardarem isso, né? Porque todas as provas praticamente vêm dando esses valores, então não tem necessidade de guardar, tá? E por fim, nós falamos do campo elétrico. Se existe uma força de campo, é porque existe um campo, e esse campo é chamado de elétrico, que é causado por carga elétrica. Tá? Então, o campo elétrico ele pode ser calculado de duas maneiras. Ou, independente da força elétrica, né? Eu preciso só saber qual que é o meio que ele se encontra, qual que é o valor da carga geradora desse campo elétrico e a distância desse ponto que você quer calcular ao quadrado. Tá? A distância do ponto até a carga geradora, claro, né? E outra equação é essa daqui, campo elétrico F sobre Q. Tá? Então eu vou direto lá para o nosso problema. Eu chamo atenção aqui para um erro, vai ter alguns errinhos aqui, a gente vai ter que corrigir, tá? Então primeiro, abaixo há valores fictícios de cargas elétricas, distância entre elas e constantes eletrostáticas. Em cada caso, calcule o módulo da força de interação elétrica e afirme se é de atração ou de repulsão. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção, né? Então, primeiro aqui, ó, Q1, Q2, D e K. Então, Q1 é a carga, Q2 a outra carga geradora, D é a distância entre elas e K é a constante. Primeiro, o erro que foi cometido aqui, um erro de digitação, é que esse dividido aqui, ó, ele não deve estar aqui. Na verdade, é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Tá? Então, esse dividido aqui não existe, é multiplicado, tá? Então, invertido. Então, é um erro, não vai interferir nos meus cálculos aqui, né? Mas eu não poderia ver e ficar quieto, né? Então, esse quadrinho aqui da interação elétrica, né? Simples de fazer, né? Só lembrar do princípio da atração e repulsão. Sinais opostos, atração, sinais iguais, repulsão. Então, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Beleza? Eu vou trocar minha câmera agora aqui para a gente... Então, eu vou parar o compartilhamento aqui.
Eu vou trocar minha câmera para a gente fazer um exercício desse aqui. Tá aí minha lousa. Então, ele me deu. Ele quer saber a força elétrica. Lembra que a força elétrica é igual a constante K vezes Q1, isso em módulo, vezes Q2, o módulo de Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Tá? Fazendo a letra A, então, a letra A, ele me deu aí falando que o Q1 é igual a menos 8 Coulomb, o Q2 é igual a 8 Coulomb positivo, e a distância de 4 metros, e além disso, falou que a constante K é de 10 Newton. Deixa eu corrigir ali, né? Ali está errado, não vou copiar. Vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, são os dados que ele me deu aí. Beleza? Então, tá aí, ó. O que eu preciso fazer? Cálculo, substituir os valores lá de cima para cá. Ó. Então, força elétrica vai ser igual a constante K. Nesse caso, vale 10. Vezes Q1, menos 8. Mas é módulo de Q1. Se é módulo de Q1, vai ser 8. Vezes Q2, que é 8 mesmo, dividido pela distância 4 ao quadrado. Pronto, só resolver isso agora. Então, a força vai ser igual a 8 vezes 8, 64. 64 vezes 10, 640. Dividido por 16. 4 vezes 4, 16. Então, a força, deixa eu baixar um pouquinho aqui, a força elétrica na letra A, ela vai ser igual, vamos, 40 newtons. 40 newtons. Essa é a força gerada por essas duas cargas. E a gente viu lá que é atração, né? Atração, porque as cargas são de sinais opostos. Beleza? Vou voltar aqui. Então, voltando aqui, ó. Então, essa letra A seria 40 newtons a força. E aqui, eu poderia colocar aqui, ó, força igual a 40 newtons e uma força de atração. Tá? Então, aqui a resposta da primeira. E as demais você vai fazer a mesma coisa, só vai substituir os valores das cargas, as distâncias entre elas e a constante. Tá? Então, abaixo há valores fictícios de carga elétrica, distância dela até certo ponto e constante eletrostática. Em cada caso, calcule o módulo do campo elétrico. Vou apagar aqui. Agora a gente tem a equação de campo elétrico. E campo elétrico, a gente tem duas. Ou é força sobre carga, ou campo elétrico é igual a K vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então, são essas duas equações aí que a gente tem. Acho que eu não vou trocar a câmera, mas não vou aumentar aqui, acho que dá para enxergar, certo? Vamos fazer essa primeira aqui, ó. Então, eu tenho força elétrica aí? Eu não tenho, eu tenho constante, distância e a carga, né? Então, carga, distância e a constante ali. Tá? Também tem aquele mesmo erro da anterior, mas vamos lá. O campo elétrico, então, na letra A, o campo elétrico vai ser igual a constante K, 10, vezes a carga, tá menos 8 ali, o módulo é 8, então menos 8, o módulo de menos 8 é 8, dividido pela distância entre elas ao quadrado, 4 ao quadrado. 10 vezes 8, 80, dividido por 16. Então, meu campo elétrico vai ser igual a 80 por 16. 80 dividido por 16, minha cabeça estava por 5 newtons. Opa, 5 newtons por Coulomb. Unidade de medida de campo elétrico. 5 newtons por Coulomb. Então, a letra A é isso. Bem simples. As demais também não vai ser diferente, tá?
São simples, né? Só substituir os valores e fazer o cálculo. Ele está querendo que você coloque o módulo aqui de cada uma no campo elétrico. Tá? Na questão 3 também houve um erro de digitação aí. E esse erro, né, eu vejo, é aqui, ó, constante K. Né, parece um K aqui, mas ele fala no enunciado que é a força elétrica. Né? Então, assim, dá para entender. Abaixo há valores fictícios de carga elétrica e força elétrica sobre ela. Então, carga elétrica e força elétrica, não K, né? Em cada caso, calcule o módulo do campo elétrico. Da mesma maneira, vamos lá fazer isso. Bem simples também. Lembra que eu devia ter pagado, mas já paguei, né? Campo elétrico é força sobre a carga, ou campo elétrico, ou campo elétrico é K vezes a carga geradora dividido pela distância quadrada. Essa carga sempre em módulo. Tá? E aqui também a carga sempre em módulo. Tá? Lembra que o módulo da carga sai sempre positivo. Beleza? Então tá aí. Fazendo a primeira, deixa eu aumentar minha câmerazinha aqui para vocês. Fazendo a primeira, então, aqui, ó. Eu tenho a carga e a força. Né? Então, se eu tenho a carga e a força, pronto, eu uso essa equação, não uso essa aqui. Então, E é igual a força sobre a carga. Na letra a gente vai ter o seguinte. Deixa eu apagar aqui, senão vocês vão entender que é 19, será sempre 91. Né? Então, módulo da carga. Então, E é igual a força na letra A vale 10 newtons, e a carga vale 8 newtons. Então, E vai ser igual a 1,25 newton por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico. Então, é assim que faz. Esses 3 exercícios é dessa maneira que a gente tem que fazer. Tá bom? Mas só fazer os demais, aplicação direta de fórmula, tomando cuidado sempre que não existe negativo. Eu já vi até alguns vídeos aí que o pessoal tem postado, colocando força negativo, campo elétrico negativo. Tome cuidado, tá? Se estiver vendo esses vídeos aí, às vezes está vendo, tentando aprender e está copiando o que ele está falando, né? Não existe campo elétrico e nem força negativa, tá? São grandezas vetoriais, então a gente vai ter que falar do módulo desse vetor, beleza? E o módulo é sempre positivo. Então só tome cuidado com isso aí, beleza? Bom, espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, só entre em contato comigo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.